Está no ar mais um DAPcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. E hoje está conosco o grande Alexandre, da Ipelatam, Marcas e Patentes. Alexandre, fique à vontade para se apresentar para o nosso público aí. Legal, né, Dario? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Para mim, muito especial estar aqui hoje no podcast. Fico grato também com a oportunidade de a gente falar desse assunto tão importante para os empresários, que é a proteção dos ativos intelectuais construídos na empresa. Obrigado, Dario. Sim, muito importante. A gente estávamos falando aqui nos bastidores, né, o quanto é deixado de lado isso no Brasil, né, de marcas e patentes, né, propriedade intelectual no geral. E hoje aqui, né, fizemos o convite aí, estamos diretamente, pessoal, na MIExpo, tá? A feira de montagem industrial. Então nós estamos aqui, ó, dia 22, 23 e 24. O Grupo DAP tem um stand aqui com aplicações de NR12, aplicações de instrumentação, muita coisa bacana, tem fóruns aqui sobre a indústria 4.0, estávamos falando sobre digitalização, né, na indústria 4.0, sobre gêmeos, né, os gêmeos digitais. Cara, é muita coisa assim, muita informação. E o DAPcast, ele tem essa cara, carrega isso, essa natureza. Tem que levar a informação para o pessoal que está linkado na indústria para ajudar nos desafios. Bora lá, vamos lá falar sobre um pouquinho. Parabéns pelo stand, tá? Espetacular o stand da DAP. Legal. MI, tá? Um evento muito bacana, importantíssimo para a indústria. E é aquilo que você estava apresentando, né? Não é que é negligenciado, tá, Dario? Mas assim, sim. A gente percebe que tem uma correlação com o nível de maturidade empresarial, o grau de maturidade de proteção. É uma paridade. Quanto mais a pessoa conhece os riscos, mais ela se preocupa em proteger. Sim, então, claro. Se a gente começa a fazer um paralelo, como é que está o Brasil nesse cenário de propriedade intelectual comparado com o mundo, né? Então, assim, quem são os campeões de proteção intelectual no mundo? Estados Unidos e China. Para você ter uma ideia de volumetria, Estados Unidos deposita algo como 500 mil patentes por ano e o Brasil algo em torno de 25 mil patentes. Então o Brasil é 20 vezes, tem um volume 20 vezes menor que os americanos? A grosso modo, falando em números absolutos, sim. Mas o grande lance é a questão: quantas dessas patentes são concedidas? Tá. Ou seja, qual é o grau de inovação real que existe por trás dessas patentes? Esse é um ponto. Agora, tem só patente para proteger? Não, a gente tem marca. Ó, DAPcast é uma marca que você criou recente. Qual foi sua primeira preocupação quando você criou o serviço DAPcast? O que você quis fazer? Cara, na DAP a gente já tem cultura, né? A cultura de marcas lá já é diferenciada, então a gente já... É o primeiro passo. Já né? mando mensagem para você, já falo, cara, vamos fazer o registro dessa marca, ou pelo menos tentar, né? Não quer dizer que a marca já é minha quando eu crio, né? Exato. Tem esse ponto também, né? A gente é muito procurado, às vezes, né? No nosso escritório, a gente trabalha com isso há cerca de 28 anos, e a Ipelatam foi fundada em 2012, que a gente começou a operação, foi fundada formalmente em 2014, tem 10 anos, né, como empresa. Legal. Mas nós já trabalhamos com propriedade intelectual há 28 anos, eu e a Fernanda, minha sócia, né? Certo. Agora, o que acontece? A gente é procurado por pessoas que primeiro colocam um serviço no ar, uma marca para rodar, né? E aí depois ela liga pra gente e fala assim: eu quero que você registre a minha marca. Sim. A questão é assim, não dá para eu dizer para você, eu vou registrar a sua marca. Não é causa ganha, postumamente, né? Depois você não sabe se você pode ou não ter a marca. Então a marca você solicita para quem? Para o governo. É o governo quem dá a marca para você. Ele diz se você pode ou não ter uma exclusividade do uso de uma expressão dentro do território nacional. Certo. Então qual é o primeiro passo a fazer? Você teve uma ideia, teve um nome? Checa, vamos fazer uma pesquisa. Então hoje, se você me ligar lá e falar, Alexandre, pesquisa para mim, veja se DAPcast é possível de ser registrada, se é viável. Sim, e aí a gente vai fazer uma pesquisa de viabilidade. Se for viável, eu vou falar para você, Dario, a marca aparentemente está livre, tem pouco risco de indeferimento, vamos seguir. Se tiver algum risco, eu vou também te prevenir, Dario. Existem algumas marcas semelhantes, não é exatamente igual, em classes que não são a mesma, se for a mesma não dá para você registrar, são classes correlatas, mas olha, temos uma boa chance, junto com o logotipo, que é um elemento distintivo, temos uma boa chance, vamos seguir? Vamos. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos pedir a marca. Sim. Não vai estar registrada, ela vai levar, hoje o Brasil tem demorado cerca de 1 ano e meio, num processo do início ao fim, sem nenhuma intercorrência. O que é sem nenhuma intercorrência?
não houve oposição por parte de terceiros, o INPI não indeferiu a marca por alguma razão, né, por conta de ter alguma anterioridade, alguma expressão de uso comum, não pode registrar slogan como marca, tá? Então, assim, se fiquei sabendo esses dias. O slogan você protege, como? Sim, como sim, direito claro. autoral. A gente protege slogan registrando, por exemplo, na blockchain, que é rápido, sai na hora. Esse sim é um registro que sai rápido. Por quê? Não é um registro, é uma prova de anterioridade. E que eu posso usar ele. Pode usar. Posso Direito usar. autoral você não registra, não tem um órgão responsável para registrar, você tem que gerar uma prova de autoria. Uma das formas de fazer isso é na blockchain. A Certo. gente faz isso também. Agora, marca não. Marca você, para ter a tutela, para você ter o direito de exclusividade, necessariamente você precisa registrar. Aliás, toda a propriedade industrial, para ter a tutela, necessita de registro. O que é propriedade industrial? Marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, topologia de circuito integrado. Se você Puxa fizer um vida. desenho de uma placa de circuito, Certo. ainda que você, mas olha, eu fiz só o projeto, mandei lá para a China para fabricar, não tem problema. Proteja a lógica da placa, proteja o desenho dela, a lógica que você desenhou, feito no CAD, bonitinho, né? A gente pode usar inclusive os arquivos do CAD Tá. para a gente fazer a solicitação e a proteção junto ao INPI. Bacana, bacana. Cara, você falou aí, até agora aguçou aqui a curiosidade. Vamos falar de cada ponto. Então, a gente vai falar... Ó, gente, aí já tem um roteiro aí, ó, do Dapcast de hoje, tá? O Alexandre já soltou aí, ó. A gente vai falar sobre marcas, né? Patentes, depois desenho industrial, circuito, certo? Circuito impresso, topologia de circuito integrado. Então, ó, já tá aí, ó. Você já tem um roteiro aí. Bom, vamos começar. Se eu tenho, por exemplo, tive uma ideia, né? A DAP vai... Ou qualquer empresa, tá? O cara lá criou um mercado, né? E ele quer colocar um nome lá, né? Vende mais barato, sei lá. Um nome linkado, né? Com o propósito dele, com o modelo de negócio. O slogan, Tá bom. Qual que é o passo que ele tem que fazer? Pô, eu criei, mas eu quero proteger essa marca. Então, por quê? Por que eu quero proteger? Porque você pode, no futuro, como a gente tava falando, né? Você faz uma ação preventiva, né? Sim. Porque chega lá no futuro, você tá usando essa marca e outra pessoa pediu o registro e conseguiu, você perdeu a marca. Perdeu, porque aqui no Brasil tem um mito entre os empresários que eu já vi, é muito comum, inclusive a gente tem história em Portugal também, e entre os portugueses existe esse mito também. O português ele acha que, como ele começou o negócio antes, por tradição, ele tem dele. direito à exclusividade primeiro, ele pode inclusive derrubar marcas. Isso não existe. Isso na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, nos países de direito de origem os países de origem anglo-saxão, que usa como base do direito o chamado Commonwealth, que é baseado nos usos e costumes, isso é parte da lei deles, faz sentido. É cultural, né? Já vem. Agora, nos países baseados em direito romano, que é o caso da maioria da Europa, Itália, Brasil, né? Vale o quê? O primeiro que registra é o primeiro que vai ter direito. Então, quem registra primeiro a marca tem direito. Claro que existe uma série de mecanismos internacionais, inclusive, que permitem que você, por exemplo, o Tratado Internacional, o Tratado da Convenção da União de Paris, ela permite que uma empresa venha lá de fora e você tendo registrado a marca no Brasil antes, se a marca for igual a essa marca lá fora, que existe há mais tempo, ele tem 5 anos de prazo para tentar requerer em nome dele. Falar, opa, você está se apropriando de uma marca que é minha, conhecida na Europa. Então, tem uma possibilidade Existe essa possibilidade. Mas por quê? Porque tem um tratado internacional assinado por vários países, onde um se compromete com o outro em respeitar isso. Mas isso é um caso muito particular. A rigor, no Brasil, se tem 2 brasileiros disputando, quem é que vai levar a marca primeiro? Quem pediu. Quem vai registrar a marca DAP em engenharia? Existem outras DAPs em engenharias por aí? A gente sabe que existem outras empresas usando o nome. Elas estão usando o nome legalmente? Não. Elas estão infringindo o direito de marca? Estão, porque você registrou a sua marca claro. DAP Engenharia na classe de quê? De serviço de manutenção industrial. Caso a classe 37, por exemplo. Na classe de eventos, se você fizer algum evento, é a classe 41. Na classe, por exemplo, de equipamento, se você for produzir um equipamento, você pode colocar numa classe específica de equipamento. Enfim, você tem que escolher. É importante saber, você protege a marca em um ramo de atividade ou em vários. Se você for proteger em mais de um ramo, você vai ter que ter mais de um pedido de registro de marca. Sim, sim. Isso é importante, porque inclusive da DAP, né, a gente
teve o Alexandre, ele tem a IP Latam é muito robusta no sentido, gente, de te informar se uma outra empresa está tentando, né, registrar a marca com o mesmo nome que o seu e outras coisas, né, ou usando o nome sem a devida permissão. Então é importante que eu passei por esse processo há 2 semanas atrás, que veio um e-mail lá automático, né, do seu sistema, que tinha 2 empresas usando o nome DAP, né? Então elas pediram, isso pediram, é o que a gente faz, né? Exatamente. A importância de contratar também um escritório é isso, Daniel. Você não tem condição de fazer uma vigilância no INPI. Você não está olhando para o diário oficial, digamos assim, que é a RPI, sim. A Revista Propriedade Industrial, que é publicada toda semana. Você não tem condição de ficar olhando isso toda semana e saber o que seus concorrentes estão solicitando. Então, como faz se alguém solicitar uma marca parecida com a sua? Né? Se você não estiver monitorando, você tem o direito a entrar com uma oposição. O INPI tem por missão checar a semelhança e indeferir? Tem. Mas o INPI também faculta ao titular de uma marca registrada o direito de entrar com oposição a pedidos que possam concorrer com ele. Tá. Então o que a gente faz no escritório? A gente monitora as marcas semelhantes dos nossos clientes e informa, avisando você: olha, Dario, encontramos uma marca aqui que ela é semelhante. Te interessa entrar com oposição? Às vezes não. Você pode olhar e falar: Alexandre, eu vi, mas o foco da empresa não é o mesmo que o meu. Né? Tô vendo que a classe é correlata, não é exatamente a mesma, então acho que eu vou deixar quieto. Ou não, Alexandre, é na mesma classe, eles também trabalham com serviço na área industrial, acho que isso pode criar uma confusão. Esse é o critério. Se pode confundir o cliente, então a gente não deveria permitir a coexistência. Tá, bacana. E da marca em específico, o que eu preciso ter para mim entrar com o registro, né? É claro, gente, isso tudo tem que ser, né? Recomendo muito, nós temos aqui no Grupo DAP, recomendo muito você ter uma pessoa específica para isso, uma pessoa qualificada, habilitada, como o Alexandre e a IP Latam, para fazer esse tipo de trabalho. Mas quais são os procedimentos que a gente tem que seguir? Eu tenho que ter o nome, a descrição, o logo, né? O logo é importante. Você pode registrar uma marca só com elemento nominativo, sem um logotipo associado. Ela fica forte, inclusive, porque ela vai prescindir de um logo. Você está protegendo o elemento nominativo. Mas, dado a quantidade de pedidos hoje, é difícil você conseguir pensar em um nome que esteja completamente livre naquela classe de atividade. Sim. Se você conseguir, a minha recomendação é peça a nominativa e quando você tiver a logomarca, peça com a logomarca também, porque você está protegendo as duas formas, né? Mas isso é um ponto muito importante que a gente está falando. Se você trocar a logomarca, você, em tese, está utilizando a marca de um jeito diferente da forma como você registrou. Foi registrado, tá. E isso está previsto na lei, que é o seguinte: você tem que utilizar a marca e você tem que utilizar da forma como registrou. Se passarem esses 5 anos e você trocou o seu logo e você está usando de outra forma, passam 5 anos do registro, você se torna vulnerável a que um concorrente solicite a caducidade da sua marca. Nossa. Dizendo assim: olha, ele tem um registro, mas ele não está usando. Mas eu estou usando, só que eu estou usando de um outro jeito, mas você não está usando na forma como registrou. E o que acontece quando você também não tem um procurador? Como é que você vai saber que um terceiro pediu a caducidade lá no INPI, se você não estiver monitorando isso? Então eu já vi alguns casos de pessoas que estão com o certificado guardado na gaveta, a marca é declarada caduca à revelia da pessoa, porque ela não está acompanhando, ele pensa que a marca está registrada, só que não está mais. Tem um documento lá que não é válido mais. Exato, já vi isso acontecer. São casos bem tristes, porque o empreendedor fez a lição de casa de registrar e conseguiu o registro. Mas qual a lição de casa que ele não fez, ele não está acompanhando. Então, depois que eu registrei a minha marca, está protegida por 10 anos, posso guardar na gaveta e dormir sossegado? Não. Sim. Eu preciso monitorar, eu preciso acompanhar o que está acontecendo. E aí o que eu já ia falar. Então, você registrou, saiu, leva de 1 ano e meio a 2 anos para sair, e quando sai você tem uma validade de 10 anos, é isso? 10 anos. Isso. Mas eu preciso fazer um monitoramento preventivo para que não aconteça... E é importante, né? Qual é o percentual? Na IP Latam, o percentual de marcas que são indeferidas é da ordem de uns 4 a 5% mais ou menos. Bem baixo. 95% são mais por quê? Porque a gente faz um trabalho preliminar do estudo de viabilidade. Tá. A gente avisa ao cliente de, ó, isso aqui dá, isso aqui não dá.
Esses 4% que a gente tem, a gente chama de taxa de teimosia. Não é teimosia, é quando o cliente fala, olha, mas eu sou apegado, eu sei que a minha chance é baixa, mas eu posso arriscar? Ou não, eu já tenho. Posso arriscar? Pode. O que vai acontecer com essa marca? Ela vai ser, numa primeira análise, ela vai ser indeferida pelo INPI, porque tem algum motivo, e aí a gente se prepara para ter uma argumentação, que nem sempre é possível, mas uma argumentação de por que essa marca não permite confundir os clientes. Sim. Então eu posso ter duas DAPs dentro da classe 37 de serviço de manutenção? Posso. Se uma, por exemplo, for de manutenção de equipamentos industriais e a outra, por exemplo, é de serviço de reparo de estofado, eu conserto sofás, elas concorrem com clientes? Não. Então os logos são diferentes, eu não vou poder ter marca nominativa para nenhum dos dois. Os dois vão ter que ter uma logomarca. Para quê? Para que eles não confundam os clientes. Mas eles vão poder coexistir. Vai ter duas DAPs dentro da classe 37 de serviço de reparo? É possível, mas nesse tipo de circunstância que eu estou te falando. Entendi. Onde eles não concorrem, não é possível confundir os clientes, os elementos distintivos estão bem claros. Então é possível, dá para argumentar com o NPI, não é uma garantia. Aí tem que lembrar que, né? Quem que vai dizer o sim ou não? É o Estado. O órgão. É o governo federal que vai falar pode ou não pode. Qual é o nosso papel? O nosso papel é orientar o cliente, prevenir dos riscos, fazer o melhor que a gente pode para obter o sim, né? E dividir o risco com o cliente. Falar, olha, eu estou trabalhando para fazer te avisando, mas, o trabalho junto com você. Então, eu tenho até um case de sucesso para falar sobre isso. Daí pela TAM. Então, olha aí. Conta aí. Gente, eu, como falei para vocês, eu já faço registro de marca desde lá de trás, a primeira. Porque DAP significa Dario Pereira. Só que DAP tem um monte de significado também. Sim. E eu fiquei muito preocupado com isso, né? E fiz o registro da primeira marca e tal, beleza. E eu tenho outras marcas também. E aí o que acontece, né? As outras marcas foram surgindo e eu fui fazendo o mesmo processo. E aí vem o Alexandre falar para mim, né? Falou, ó, Dario, o EAC Treinamentos deu um problema aqui, assim. Só que aí é o seguinte, cara, o seu segmento é outro. E essa foi a instrução dele e a decisão foi minha. Mas ele, como, né, consultor da parte de marca, me instruiu. Ó, então tem uma escola de inglês lá que chama em alemão, escola de alemão, tal, do Rio de Janeiro, tal, que tem o EAC e tal, e contestou. A gente pode fazer uma contestação, ou se a empresa não for muito, né, se é uma marca muito nova, você muda. Eu olhei bem, gente, falei, cara, a empresa começou a rodar, não tinha empresa bebê, eu tinha criado a marca, se for uns 4 anos ou 3 anos, não me lembro bem. Eu falei, vou mudar. Aí a gente peguei e mudei, em vez de EAC, hoje ela é ENGIAC, porque é de engenharia aplicada em campo. Pronto, acabou o problema. Foi deferido. Não tem colidência com o elemento nominativo, né? Não tivemos dor de cabeça. E olha cabeça. que interessante, isso é um outro mito. A escola que colidia com você fica onde? Rio de Janeiro. Sim. Você está no estado de São Paulo. Tem muito empresário que fala, poxa, mas a gente está em estados diferentes. Não pode. Não, ele está confundindo o nome comercial ligado à junta comercial, que é outra coisa, com a questão de marca. Marca é território nacional. Então, se alguém tem a marca EAC registrada na classe 41, que é de treinamentos, isso está valendo em âmbito nacional. Sim. Mas ele faz um curso de alemão, ou então uma escola de educação infantil normal. Não sei disso, mas treinamento, é educação. Ele pode se opor? Pode. Às vezes ele não se opõe, mas o INPI entende que você, ao criar um EAC Treinamentos, pode confundir querer aproveitar da marca dele também, né? Ou confundir os clientes, podem deduzir que aquilo tem alguma ligação com a escola, né? Então, a critério do titular da marca ou não, o INPI pode indeferir a marca. Então aí nessa hora que a gente falou, Dario, tá começando. Por isso que é importante no começo, porque dá tempo de você tomar uma decisão. Imagina se você tivesse com o EAC Treinamentos rodando há 20 anos, e aí depois você quisesse registrar a marca e falar, poxa, e agora que eu já divulguei, que já está no mercado há um tempão, e você pode inclusive ser processado para reparação de danos do retroativos, né? Porque imagina só, alguém falar assim, puxa, você tirou minha clientela, você causou um desviou dano, aqui, tinha oportunidade que era para vir para mim, não veio. Ou você enfraqueceu minha marca, você ficou usando, você enfraqueceu minha marca, enfim, todo mundo pode pedir o que quiser em juízo, mas é o risco de você rodar o seu negócio sem ter o direito de uso exclusivo do nome.
Né? E também ser confundido. Eu já vi casos de empresa que tomou ação trabalhista, né? Mas não tem o CNPJ? Tem o CNPJ, mas o advogado lá na hora pegou o nome da empresa e entrou com ação trabalhista contra a empresa errada. Ou Reclame Aqui. A gente mesmo, nós já tivemos uma questão envolvendo o Reclame Aqui que não tinha nada a ver conosco. Alguém nos confundiu com uma empresa aérea e veio reclamar pontos no cartão, né? Lógico que a gente entra lá e a gente fala, olha, não é conosco, isso aqui a pessoa confundiu, a gente faz uma mediação, né, no Reclame Aqui e a gente transfere a reclamação. Mas veja como não é um homônimo, mas pode confundir. Então essa é a questão do nome, né? Quando a gente tem o registro da marca, você consegue impedir terceiros de usar o mesmo nome que você. É a única situação. Né? Nós e a empresa aérea convivemos porque o nome não é exatamente o mesmo. Sim. E o ramo de atividade é completamente distinto. Então a gente coexiste, não há problema. Não quer dizer que não possa haver uma questão envolvendo um engano cometido por uma pessoa ali no site do Reclame Aqui. Sim. Bom, gente, ó, depois dessa aula de marca, se você está no YouTube e não fez a inscrição ainda, ó, tá perdendo tempo. Então, corre lá, já faz sua inscrição, ative o sininho de notificações, ó, e deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui, que é uma verdadeira aula isso aqui que a gente tá tendo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre patentes. Tá. Patentes eu nunca fiz, a gente tentou uma vez, mas você mesmo me instruiu a respeito, né, de um projeto que a gente tinha. Mas você tem proteção de desenho industrial. Sim, tá? tenho. O que é patente, Dario? Patente não tem nada a ver com registro de marca. Patente tem a ver com proteção de invenção. Então, se envolve proteger uma tecnologia, um processo industrial, a gente fala em patente, tá? O que é importante? Então, você já ouviu a expressão, quero patentear minha marca? Quando alguém fala que quer patentear a marca, ele está inconscientemente misturando dois conceitos. Utilizando de registro de marca errada. com patente de invenção, né? A patente tem duas formas. Você pode proteger como patente de invenção ou modelo de utilidade, que chama. Né? A diferença entre elas, além da longevidade, né, que uma tem vigência de 20 anos e a outra de 15, o modelo de utilidade tem uma vigência menor, a questão está nas reivindicações. O que você pode reivindicar? Então, uma patente de invenção, você pode ter múltiplas reivindicações independentes. Uma patente de modelo de utilidade, você só pode ter uma reivindicação independente. Pode ter outras dependentes? Pode, mas é apenas uma reivindicação independente. O que é o modelo de utilidade? É um aperfeiçoamento. Então, eu vou dar um exemplo. O telefone o telefone inventado pelo Graham Bell foi uma patente de invenção? Foi, porque ele conseguiu, né, transmitir voz via circuito elétrico. Certo. Né? Ele modulou a voz, né, a transmissão. E o que é um exemplo de modelo de utilidade? O telefone celular, onde eu troquei o meio. É a mesma invenção, móvel, mas eu troquei o meio para utilizar a micro-ondas. Então eu mudei o meio físico, fio, para um meio de transmissão aéreo que é por micro-ondas. Quando eu faço isso, eu fiz um aperfeiçoamento. É um modelo de utilidade. Um exemplo assim, bem leve para vocês poderem entender qual que é a diferença entre um e outro. Mas um aperfeiçoamento feito no equipamento. Agora, se envolver design, se você falar assim, eu fiz um aperfeiçoamento nessa xícara, eu fiz uma alça ergonômica, fácil de segurar. Isso é um modelo de utilidade? Não. Isso é um desenho industrial. Ah, tá. Por quê? Porque eu estou protegendo exclusivamente a forma ornamental externa do objeto. Se é só isso que me interessa, se não tem nada a ver com funcionalidade. Agora, se você falar assim, não, mas essa caneca, Alexandre, ela tem um acoplador embaixo que é para poder isolar a xícara da transferência de temperatura e manter o líquido ou frio ou quente. Eu coloquei um isolante embaixo dela conectável. Isso aí já é uma adaptação que você fez num produto, é uma patente de modelo de utilidade. Tá. Agora, o design externo da xícara, eu protegeria como desenho industrial, que você fez. Isso, você fez um desenho industrial para um equipamento que você desenvolveu. Isso. E a forma de como você dispôs a parte externa do equipamento, a gente protegeu por quê? Para que nenhum concorrente possa replicar o design do seu produto. Então, a patente ela tem um pouco mais relacionado às funções. Isso. E o desenho do design em si. O design. Essa é a diferença principal aí. Exato. Tá, exato. Legal. E a parte do circuito? Topologia do circuito integrado. Isso é basicamente o projeto de uma placa de circuitos. Tá. Você projetou, fez uma lógica. Vamos supor que você tenha feito
não vou colocar um modem diferente, né? Você fez um modulador e um demodulador digital lá. Isso já existe, né? Não tem. Sim. Mas vamos supor que você tenha desenhado uma lógica para uma placa lá inteligente, uma placa de controle que você pode usar bastante, você pode vender. Se você desenvolver uma lógica específica sua e que traz algum aspecto funcional interessante, você queira proteger aquele desenho da placa, é possível. Ele é análogo ao registro de desenho industrial. É análogo. É uma forma de proteger externo. Só que os arquivos que você vai utilizar não é uma fotografia ou um desenho tridimensional da xícara, no caso. Você vai usar aquelas camadas, aqueles layers de um projeto de circuito eletrônico mesmo. Entendi. O próprio arquivo do CAD, que é feito, né, para dispositivos elétricos, é utilizado para a gente proteger no INPI. E o software, se você tiver um software embarcado que roda nessa placa e você também queira proteger, é possível de você proteger tanto no INPI, como registro de software, ou como direito autoral na blockchain. A gente pode fazer as duas coisas. E é rápido, tá? Um registro de desenho industrial demora em média de 4 a 6 meses. A topologia de circuito integrado, por aí também. Um registro de software no INPI demora cerca de 10 dias. Legal. Então você pede essa semana, na próxima revista, daqui 2 semanas, já sai o certificado bonitinho, está registrado e vale por 50 anos, a contar de 1º de janeiro do ano seguinte. Então se você pede esse ano, ele vai começar a contar, ele vai no final de outubro. Se você pedir essa semana, ele sai no final de outubro, começa a contar o prazo em 1º de janeiro de 2025 e vale por 50 anos, até 75. Bacana. E é global. Porque está no âmbito do direito autoral, então ele não é só Brasil, ele é global. Explica pra gente agora a parte da blockchain aí, que você falou pra mim, aí eu concordei, falei, não, vamos pôr o slogan no blockchain, mas explica pra mim qual a diferença da parte do blockchain pra marca em específico. Importante, a blockchain é uma rede, né, que não permite você deletar ou alterar nada. Tudo que você coloca na blockchain, ele é só incremental. O que você colocou, você não muda. E o que você incrementa, ele só adiciona, ele não permite que você delete nem altere nada. Mas é do INPI isso também? Não. A blockchain, ela existe, você tem várias redes blockchain por aí, né? Tem Ethereum e tal. Então, a gente utiliza uma plataforma baseada na blockchain da Ethereum, que é o Autora, uma solução chamada Autora. Pode ser qualquer blockchain, mas o que ele faz? Ele grava que você, naquela data, criou determinada coisa. Pode ser uma metodologia, você faz treinamento. Se você quiser documentar o seu treinamento e falar, Alexandre, eu não quero que esse material seja copiado, eu quero gerar uma prova de autoria. Quando você põe um treinamento no YouTube, já gerou uma prova de autoria? Já gerou, tá lá, todo mundo pode ver, tem um canal, né, para você. Mas vamos supor que você, antes de lançar, queira gerar uma prova anterior. Alexandre, já tem um vídeo aqui, ou eu tenho um material eletrônico, digital, eu tenho um arquivo, e eu quero gerar uma prova de anterioridade antes de fazer o lançamento disso na internet, que é altamente recomendável fazer isso. Sim. O que a gente faz? A gente pega aquele arquivo, na blockchain a gente vai gerar um hash code daquilo, que é basicamente um código que só pode ser gerado a partir daquele mesmo arquivo, e eu só posso gerar de novo a partir do arquivo original. Guardando o arquivo original e aquele hash code, você tem uma prova de anterioridade. Isso é um registro feito num órgão governamental? Não, não é. Mas ele serve como prova jurídica para provar a anterioridade da sua criação? Serve. E no âmbito do direito autoral, isso é suficiente. O direito autoral não tem registro. Mas Alexandre, eu lembro que tinha Escola de Belas Artes, tem a Biblioteca Nacional, preciso fazer o registro lá. Se você criar uma obra literária, é interessante ir até a Biblioteca Nacional. Mas tem o mesmo valor jurídico fazer na Biblioteca Nacional ou fazer na blockchain? Tem o mesmo valor. Não existe, as provas elas não são inquestionáveis. Então, se você for à Biblioteca Nacional, se eu peguei uma obra literária lá da Alemanha, criada no século XVIII, e aí eu vou lá na Biblioteca Nacional e registro a obra como sendo minha, e a Biblioteca Nacional come bola, não percebe isso, e registra em seu nome, é inquestionável? Não é. Qualquer pessoa que conseguir demonstrar, olha, essa obra aqui, ela foi plagiada, ela foi copiada, né, de uma obra já existente no século XVIII. Ele vai lá, demonstra, ele derruba a sua anterioridade. Ele vai mostrar que essa obra na Alemanha era anterior à sua.
Tá. Direito autoral é assim que funciona. Vale quem criou primeiro, vale quem desenvolveu isso antes. Tá, bacana. Você tocou num assunto agora, cara, que da mesma forma que eu contei um case, eu vou contar não sei se é um golpe, Um caos. não é um golpe, mas envolve a Escola do Belas Artes, não a instituição, longe Entendi. disso, mas Mas o procedimento. as pessoas que, assim, você, né, faz serviço pra gente, confio totalmente, mas, pessoal, quando você começa a registrar a marca, tem algumas situações em que eu sou engenheiro, o Alexandre também tá? Então a gente tem uma ética profissional que a gente não vai denegrir ninguém aqui, tá? Então Está sujeito à regulamentação do CREA. exatamente, está sujeito a regulamento. Exatamente, código de ética aí. Mas tem pessoas que se aproveitam de registro de marca para ficar te ligando e falar que uma empresa entrou aqui para registrar sua marca. Então, tomem muito cuidado com isso, né? Tenha cuidado ao selecionar as empresas. E eu caí numa dessa que lá no início não era com o Alexandre, era com uma outra empresa e falaram da Escola da Belas Artes que estava querendo registrar uma marca da AP. Tá, tudo bem. Eu falei, mas e daí? Eu tenho no INPI. Ah, não, mas é que porque na Belas Artes é bom você ter também. Aí eu falei, poxa, então, eu tenho num órgão que é um órgão federal, tal. Mas bem, sabe aquele insegurança, eu era empreendedor novo, não tinha um apoio jurídico, caí. Fui lá e paguei, né, esse registro na Belas Artes. E agora você falando que né... E veio o registro, pelo menos? Não veio. Até hoje não veio. Tá? Eu imaginei. Então, esse é o ponto. E aí, cara, depois para livrar a dor de cabeça, acho que o valor pela dor de cabeça não tinha um retorno, então eu falei, deixa pra lá. Cancelei com a outra empresa, né? Mas assim, é uma falta de honestidade nessa parte, né? Isso é bem comum, tá ficando cada vez mais comum, infelizmente, tá? Isso diz respeito a quê? Da mesma forma que você tem quadrilhas que clonam o WhatsApp, sim, tem o golpe exatamente. do Pix, tem o golpe do idoso, né? Liga lá pro idoso falando, olha, o seu cartão chegou aqui no banco, eu vou mandar para você, preciso que você me dê a senha do cartão, informe para mim para eu poder destravar, ou então eu vou te mandar um código aí do WhatsApp, a hora que chegar para você me fala qual é o código, né? Então, assim, isso chama engenharia social, né? E tem engenharia social também envolvendo marcas e patentes com o empreendedor. Aliás, quando você abre uma empresa, você começa a receber um monte de abordagens, né? Mesmo um MEI. Isso é importante falar porque o pequeno empreendedor, né, que às vezes ele era empregado, ele empreende por necessidade, constitui uma MEI, ele vai começar a se deparar com uma série de problemas associados a esse processo. Desde a questão legal, de como constituir e as obrigações legais que ele contrai por ter uma empresa, né, como declarar, pagamento de impostos regulares, né, até essa questão de ser abordado por pessoas que são organizações que se apropriam de e-mail list, né, de cadastros. Exatamente. Que não deveriam estar abertos, infelizmente, mas está lá, né? Então, no INPI, infelizmente, tem uma abertura de cadastro muito indesejável. Então, quando eu peço uma marca em seu nome, o que eu preenchi no formulário fica aberto para outras pessoas consultarem. É por isso que lá na IP Latam, o que a gente faz? A gente, quando vai preencher uma procuração, a gente coloca o endereço da pessoa, não o residencial, mas o endereço comercial. Tá. A gente coloca o telefone de cadastro, o telefone da IP Latam. A gente coloca o e-mail de cadastro, o info, que é o e-mail da IP Latam. Para quê? Para evitar que alguém se aproprie, consultando o NPI, pegue informações suas que estão sujeitas à LGPD. Então a gente criou um processo interno para proteger o cliente, porque o INPI deixa a informação aberta. Mas é sempre assim? Não é. A gente tem história em Portugal, o INPI de Portugal não faz isso. O INPI do Brasil trata essa informação de uma forma, a meu ver, não muito recomendável, não é legal a forma. Então fica aberto. Sabendo que está aberto e que ainda não está tratado, né? Também não dá para comparar a volumetria, tá, Dario? O INPI de Portugal tem uma volumetria muito menor que a do Brasil. Tá, para você ter uma ideia, a população de Portugal é menor que a população da cidade de São Paulo. Sim. Então não dá para comparar a volumetria. Mesmo assim, fica aí, então, aberto. O que acontece? Esses escritórios entram em contato e eles vão promover engenharia social como? Sabendo que o cliente não tem conhecimento suficiente, ele vai tentar coagir você, pressionando com o tempo e imputando um risco que nem sempre é verdadeiro, aliás, quase nunca é verdadeiro. Então, um golpe muito comum, né? A pessoa liga e fala, olha,
é o seguinte, eu sou da empresa tal, de marcas e patentes, e eu notei aqui que tem uma empresa querendo registrar a sua marca. Ele sabe que a pessoa não tem marca registrada, Sim. estão querendo registrar a sua marca. Como eu vi que a sua empresa é mais antiga, então eu estou priorizando você. Só que você tem 24 horas para decidir, senão eu não posso fazer nada. Aí eu vou te fazer Já uma pergunta. passa a escassez, né, pro cara já ficar apavorado. Mas vamos pensar. Por que é que a pessoa que registra marcas e patentes iria dar prioridade para você se tem alguém interessado em fazer? Registra quem veio pedir primeiro, certo? Sim. Mas onde é que ela confunde o cliente? Quando ela fala como você tem a marca mais antiga, que é um conceito errado. A minha marca ser mais antiga, primeiro, a gente não sabe se é fato. Mas se eu sou mais antigo, isso me garante prioridade para registrar a marca? Não garante. Então esses escritórios, quando eles fazem isso, eles fazem duas coisas erradas. Eles promovem desinformação, Sim. né? E eles arrancam o dinheiro do cliente para fazer um serviço ali correndo, achando que ele está endereçando um risco iminente, que ele não sabe se existe. Ficar sem a marca registrada imputa risco? Imputa. Mas ele é iminente? Só Deus sabe. Então a chance... E aí o que acontece? Eles podem amarrar você num contrato. O grande perigo é o contrato, onde você pode se comprometer com ele num processo de pedido de marca, que pode ser inicialmente baratinho, e aí a cláusula rescisória do contrato é pesada, então você nunca mais consegue sair desse prestador de serviço. Esse é um estilo. Exatamente. E você não recebe a orientação adequada, então a gente tem que pensar assim, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Por que alguém vai bater na minha porta defendendo o meu interesse de forma proativa? Isso não é natural. Então a gente recebe muita consulta de empresa que recebeu essa abordagem e que é uma segunda opinião, então ele entra em contato conosco. Por quê? Por causa da reputação. Então esse é o ponto. E quando a gente quer procurar um prestador de serviço, a gente começa a fazer um procurement, né? Uma busca. Sim. Olhando aonde? A reputação. Quem é que recomenda? Qual é a pontuação desse provider? Está no Reclame Aqui? A empresa é verificada? Tem boas avaliações na internet? A gente faz um screening para poder filtrar, né? Sim. Eu acho que algumas empresas que você citou, né, que a empresa faz algo para ficar sempre preso a ela, algumas empresas você pode até mapear, né, não vou falar nomes aqui, é claro, mas você pode até mapear e esses clientes são possíveis clientes de vocês que vão vir até vocês. Sim, bem. Porque, cara, você faz um trabalho sério e tal e entrega, né, entrega o que promete, né, nada mais que isso, não fica, né, e o pessoal volta porque gostou do seu serviço, e não porque tem obrigação. Ou não é? O INPI já experimentou fazer uma blacklist, né, uma lista negra das empresas que adotavam essa prática. Não adianta, pararam de fazer isso, não adianta por quê? Porque é enxugar gelo, Dario. O cara fecha a empresa hoje e abre 5 amanhã. Então o que a gente tem que fazer? Ensinar para os empreendedores a detectar o modus operandi. Qual a abordagem que essas pessoas fazem? Assim, você tem pai e mãe idosos? Sim. Então, também. Como é que a gente orienta eles a não cair em golpe de WhatsApp? Se alguém te pedir código de alguma coisa, não forneça. Não forneça. Ligaram para você dizendo... dinheiro. Ligaram para você dizendo que... Se fazendo passar por um parente, ou dizendo que é o seu filho ou sua filha, o que você faz? Desliga o telefone e liga para o seu filho, porque aí você valida, né? Se você ligar, você vai poder validar. Porque ali na hora, na conversa com o engenheiro social, que a gente fala, a chance de cair num golpe é grande. Então o modus operandi dessas empresas é esse mesmo. Eles ligam falando para você que alguém está querendo registrar sua marca. Essa abordagem é típica de empresa não idônea. Então o que a gente faz? A gente agradece, desliga o telefone, e aí se a questão da marca é realmente um tema que você precisa endereçar, você não tinha se preocupado, procura uma empresa e endereça a questão para dormir tranquilo. Ó, pessoal, depois dessa aula complementar aqui sobre marcas, eu ainda tenho 2 indicações. A primeira é que você ouça e assista o Dapcast, porque esse tipo de informação só tem aqui. Verdade. A segunda é que procure o Alexandre aí pela TAM, que é uma empresa idônea e vai te ajudar muito com a sua marca. E vai ter uma parceria aí de longa data, uma consultoria aí. Não é essas empresas vampiras que tem por aí. E aí, informação, tem vezes a gente conversar no WhatsApp e ficar falando de marca. Vou tentar. Aí você mesmo olha ali, faz o estudo de viabilidade e fala,
O Dapcast foi assim, né? Falei, pô, eu vou criar o Dapcast e eu queria proteger. Aí você mesmo falou, ó, dá pra fazer assim, assim, assim. Ah, então vamos lá. Né? Mas esse é o diferencial. Se você olhar qual que é a nossa missão, né? O que está lá no nosso site como sendo a missão da IP Latam? É proteger, é registrar a marca? Não, não é. A missão da IP Latam é incrementar o nível de maturidade do empreendedor no que diz respeito à propriedade intelectual. É isso que a gente quer fazer da vida. A gente quer. E como é que a gente faz isso? Se envolvendo com a estratégia dos nossos clientes. Sim. Se aproximando dos clientes, entendendo a necessidade deles, que a gente consegue ter efetivamente uma abordagem consultiva. Que todo mundo fala que tem abordagem consultiva, né? Tá na moda, né? Abordagem consultiva, mas como que se promove a abordagem consultiva sem se envolver? Não tem sem como saber fazer as um dores, levantamento. os desafios. Se eu não levantar as dores, eu não sei o que eu vou endereçar. Né? Se eu não souber que você está intencionando exportar produto ou serviço, Sim. Como é que eu vou recomendar a proteção de marca para você em outros países? Eu vou esperar você comercializar lá, sentir a dor, o problema, aí você vem me procurar. E aí eu estou sendo reativo, eu não estou sendo proativo. Então é assim que a gente efetivamente promove a abordagem consultiva, se aproximando do cliente, entendendo, notou uma gama de produto novo, um lançamento, e o cliente também se sente mais confortável dali, se sente à vontade para compartilhar a estratégia conosco, quando ele percebe que ao compartilhar, a gente fornece uma alternativa que ele não tinha pensado antes. Aí ele vê valor, fala, poxa, eu vou sempre compartilhar, vou sempre envolver, porque podem aparecer caminhos que eu não tinha desenhado antes para mim. E aí a gente contribui, a gente também se sente feliz por contribuir. Cara, eu também, né, trabalho com o Grupo DAP, eu gosto de ajudar os meus clientes, gosto de ver as pessoas vencerem, gosto de levar uma solução que o cliente... A gente tem um processo lá de satisfação do cliente, né, que o sucesso do cliente envia. E quando vem 10 em tudo, cara, é que nem estourar uma champanhe. A gente comemora no grupo da DAP, a gente comemora, fica feliz, cara. Claro. Porra, isso é muito bacana, né? Isso é o fruto do seu trabalho. Exatamente, a maior gratificação. Claro. A gente trabalha, aí que é o ponto, né? Se a pessoa trabalhar a vida toda correndo atrás do dinheiro, ela não vai ter sucesso. Não é o propósito. Não é o propósito. Esse não é o propósito. Certo? Isso mesmo. O dinheiro é consequência, né, da sua entrega bem feita. Seja ela no mundo corporativo, que eu passo pro pessoal aqui, aqui é o podcast que vai ajudar os desafios da indústria. Seja empreendedor corporativo, né, o intraempreendedor, que está dentro da indústria, ele coordena uma equipe, ele lidera uma equipe, né, ele está fazendo o setor dele prosperar, né, ou o setor, ou a própria empresa, que é um diretor, ou seja o empreendedor mesmo, que tem empresa. É ou não é? Sim. Então, eu acho que assim, a gente tem que ajudar essas pessoas, né? Levar informação verdadeira, informação assertiva, como a gente está fazendo aqui hoje, né? O processo de inovar, né? Hoje também todo mundo fala em inovação, mas o processo de inovar envolve conhecimento específico, né? e único em alguma área do conhecimento. Então, como é que funciona? Por que a China e os Estados Unidos se colocaram como... Qual a estratégia deles? Nós queremos ser inovadores disruptivos. A gente inova em produto novo, em serviço novo. E a China? A China, inicialmente, há 30 anos atrás, ela se posicionou como uma área fabril. Ela falou assim, eu quero me tornar um polo fabril global. Eu vou fabricar para todos os países do mundo, inclusive os Estados Unidos, que manda fabricar muita coisa lá. Ao fazer isso, a China ganhou grande expertise em processos industriais fabris. Então, a maior parte das patentes das chinesas, que natureza elas têm? Processos industriais. São processos de aperfeiçoamento, são processos que aumentam a eficiência ou até a eficácia de solução de problemas industriais. É aí que ela se posicionou. Então, o que acontece? Da mesma forma, a gente tem que fazer isso no Brasil. O Brasil, por exemplo, é muito forte no agro. A gente falando do agro há muito tempo. Forte. Desenvolvimento tecnológico para o agro, né? O agro ele é responsável por 1/4 do nosso PIB e metade das nossas exportações. Então temos aí uma área, né, de receita do país que é estratégica, que pode puxar toda uma cadeia de produtos e serviços para essa área e que está demandando inovação. Tem a Embrapa desenvolvendo a parte de tecnologia em sementes, você tem a parte de gerenciamento de sensores mesmo, né? E a parte de tecnologia associada a monitoramento, né? Pesquisas... Você tem a parte espacial, você tem a parte de... Tem os gêmeos digitais, que são basicamente, né,
um clone de uma fazenda que você pode fazer, ou de uma fábrica. Para aprender, né, de forma digital. Usar machine learning e aprender. Então, essa área pode puxar o desenvolvimento tecnológico. Aí, como é que eu faço para me desenvolver? Quando eu tenho uma tecnologia minha própria já desenvolvida, é fácil proteger com patente. Mas e quando eu não tenho? Vamos falar da realidade brasileira. Alexandre, eu tenho uma indústria e a minha indústria não é competitiva. A minha indústria está numa linha commodity, numa linha muito comum, ela não se destaca globalmente. Como é que eu posso criar um ciclo de evolução e de maturidade e de desenvolvimento de tecnologia? Eu posso trazer tecnologia de fora, mas não ir lá na feira de Hannover, na Alemanha, copiar uma máquina e vir patentear no Brasil, que é o que muito empresário faz. Não é isso. O que eu posso fazer de forma legal e que vai me ajudar a incrementar? Eu posso transferir tecnologia formalmente de fora. Eu posso ir para Israel, Alemanha, China, Estados Unidos, trago a tecnologia para o Brasil formalmente, transferindo. Eu vou ter incentivo fiscal. Sim. Eu posso deduzir todo o investimento que eu fizer. Ao longo de 5 anos, eu posso tirar totalmente da minha base de cálculo do IR. De uma forma ética também, né? Entendeu? Você traz isso com forma parcerias e... Né? Ao fazer isso, eu aprendo e ensino o meu time. Quando o meu time ganhar traquejo suficiente, né? Quando o meu time ganhar habilidades novas suficientes para começar a aportar conhecimento novo, eu começo a inovar. E quando eu começo a inovar, eu começo a proteger minhas próprias patentes. Então, a China fez essa trajetória. A China começou, quando ela se tornou um polo fabril, ela trouxe inúmeras tecnologias de fora. Então, ela não tinha nada pronto. Ela começou a trazer tecnologia, incrementou, começou a criar, investiu em educação, ensinou os empresários. Hoje os empresários chineses têm cultura de proteção, inclusive de proteção de patente internacional, que não é um bicho de 7 cabeças. Sim, sim. E a gente ouve muito, né? Aqui o Brasil é muito americanizado, né? Por causa dos filmes, e inclusive a gente quando era criança assistia, né, os filmes e tal. E hoje não vê tanto desenvolvimento assim na parte de patentes. Eu não ouço aqui no Brasil, tá? Às vezes é uma desinformação minha. Mas as universidades, tipo USP, Unicamp e tal, elas têm um trabalho de registro de patente forte? Ó, nós atendemos a Universidade Federal do Paraná. Tá. Para você atender, você tem que participar de licitação pública, né? Então nós elaboramos os relatórios de patentes e fazemos as pesquisas de patentes. O gerenciamento das patentes é feito por um departamento interno deles. Tá. Então a USP também tem a USP, a área de inovação, a Unicamp tem a Inova, por exemplo. A da São Carlos está aí na feira também, a unidade de inovação da São Carlos. Então as universidades, elas têm sim, por missão, produzir conhecimento e patentear. Só que tem um grande problema, tem um furo nessa equação que a gente já discutiu em outra ocasião. O corpo docente da universidade é muito cobrado por publicação. E aí, então assim, eles são forçados a escrever e publicar paper. Tá. Agora pensa, o que acontece quando você pede uma patente? A primeira coisa que vai acontecer depois de 18 meses é a publicação. Mas a publicação é o disclosure, é você abrir o conhecimento para o público em geral. Se você não conseguir a patente, aquele conhecimento cai em domínio público. Tá. Se você não pediu a patente, necessariamente vai cair em domínio público. Então, é muito comum nas universidades alguns trabalhos serem feitos visando a publicação rápida para sensibilizar os indicadores do corpo docente de mostrar trabalho, né, mostrar trabalho científico, e não necessariamente olhando para o nível de inovação real daquilo. Nem sempre tem uma inovação real. Já vi trabalhos onde o trabalho de pesquisa não é tão feito profundamente quando começa a pesquisa, né? Então, normalmente eles fazem um trabalho de pesquisa que leva anos, e aí na hora que vem a ideia, vamos patentear, aí vem pedir para a gente fazer uma pesquisa da tecnologia. Aí você vai pesquisar globalmente falando e encontra algumas coisas que já existem. Então, esse trabalho preliminar de pesquisa, ele deveria ser feito antes de começar a linha de pesquisa. E isso a gente nota que nem sempre acontece em todas as universidades. Então, assim, aonde eu vou investir dinheiro para pesquisa? Onde eu tenho gap tecnológico. Não adianta eu pesquisar aquilo que já está publicado, já existe. Então, se alguém desenvolver um processo, por exemplo, de um filme para captação de luz solar, fez uma placa solar na forma de um filme. Se isso já está patenteado, já existe lá fora, por que eu vou iniciar um trabalho de pesquisa aqui para isso? Se já tem divulgado como é que funciona, a não ser que tenha algum segredo industrial lá,
que não foi revelado e que eu tenho assim que redesenvolvê-lo aqui no Brasil. Aí faz sentido eu começar uma linha de pesquisa num gap tecnológico que não está aberto, que é um segredo industrial. Aí eu tenho que começar a trabalhar isso. Mas se ele está revelado, está publicado, seja numa obra literária, num paper, numa tese de doutorado ou numa patente, eu tenho que usar aquilo, partir do ponto que já está publicado e incrementar a partir daí. Não adianta eu reinventar a roda. Sim, claro. E a gente nota nas universidades brasileiras que tem, infelizmente, bastante incidência de investir em pesquisa em cima de pontos que já foram desenvolvidos em outros países, infelizmente. Uma história que saiu na mídia até, eu não sei até que ponto é verídico ou não, mas que teve um desenvolvimento na UFSCar de um medicamento para câncer, uma coisa assim, e não foi registrada essa patente ali na UFSCar e registrou isso fora. Você ficou sabendo dessa história ou não? Não, mas existe, aí a gente tem que tentar entender a origem. Então assim, se foi divulgado, aí cai nessa questão, se alguém fez um trabalho de pesquisa, publica isso, não protege, e alguém tem acesso de alguma forma, né? Não dá para patentear o que já foi publicado, tá? Então, assim, isso é mito de falar assim, ó, a universidade publicou uma tese, veio lá um país de fora e se apropriou e patenteou aquilo lá em outro país. Mito, balela, isso é mito porque se está publicado não pode mais ser pedida a patente. Entendi. A não ser que não exceda o período de 12 meses. Então, isso é perigoso. Publiquei uma tese, né? Está dentro do período de 12 meses, e aí alguém vai lá e se apropria disso, pode haver um problema, mas acontece que isso só vale para o autor, né? Então quem é que tem 12 meses de prazo para poder pedir uma patente? É só o autor da patente, isso se chama período de graça, e quem deu origem a isso foi o inventor do saxofone. Ah, tá. Né? Foi o sax, foi o cara que desenvolveu o saxofone. Ele desafiou os concorrentes a reproduzirem o equipamento num período de 12 meses. Se não conseguissem fazer, ele pediria a patente. Então, assim, o autor daquilo pode pedir o registro da invenção, né, a patente, em até 12 meses da data em que ele mesmo divulgou. Mas fora, não tem. Agora, o que é muito comum aí, que a gente percebe que é o grande erro, né? É o conhecimento que é público. Isso já aconteceu na área de medicamento. Então, por exemplo, aconteceu com o curare, que é um veneno extraído de algumas plantas na selva amazônica. Os índios que preparavam o curare tinham uma receita de como fazer isso. Cientistas vieram para o Brasil, obtiveram um modo de como extrair o extrato do curare e fabricar, transformar isso num analgésico. Pegou um veneno e transformou num analgésico e colocaram uma aplicação industrial para isso e patentearam lá fora. E isso, por que isso foi possível? Estava documentado como fazer o curare formalmente? Não. Era conhecimento tácito na cabeça dos indígenas. E isso é muito perigoso. Isso é cultura do país, conhecimento de um país que, se não for documentado, você não consegue se proteger de alguém que peça patente. Pode perder a qualquer momento. Então a Índia está fazendo um trabalho assim, a Índia e alguns países, a Costa Rica também, estão fazendo um trabalho de documentar os seus processos naturais, alguns conhecimentos extraídos da cultura popular, da cultura indígena local, e documentar isso para evitar que pessoas de fora se apropriem do conhecimento do país. Isso é possível ser feito, sim. Bacana, bem bacana. Tem muita informação, né, cara, sobre marcas e patentes, que é muito detalhe. E, assim, eu sempre estou falando com você, conseguimos trazer você aqui... Desculpa, gente. Conseguimos trazer você para o Dapcast. Imagina, um prazer. Foi muito feliz de estar aqui. Muito bom mesmo. E dou oportunidade para as pessoas sempre aí passar o contato, fique à vontade para passar o seu contato, tá? Até para as pessoas, né, tirarem dúvidas, né, fazer essa consulta de viabilidade de marca, né, que você faz. Fique à vontade, pode passar seus contatos. Nosso site é o iplatam.com, iplatam.com, você vai entrar lá, tem um canal de atendimento lá, a gente tem atendimento via WhatsApp também, para as pessoas tirarem dúvidas. Bacana, direto do site ali. Entra lá, interage, cai na área necessária no departamento, seleciona o departamento, lá vai interagir com a área de marca, ou de patente, ou desenho industrial, né? E a gente fica à disposição também, então pode acessar a gente, entrar com dúvidas. Tem um canal no YouTube também, onde a gente coloca alguns vídeos
com o passo a passo de como proteger marca, como proteger patente internacional, né? Também a gente responde dúvidas de algumas pessoas ali também para interagir. Bacana. Então, ficamos à disposição. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos, muito bom ter você aqui. Pessoal, se você está ouvindo no Spotify, no Apple Podcast, não deixe de assistir no YouTube, já fazer a sua inscrição e deixar o seu like aí. Até a próxima.